Olá, gente! Bem-vindo a essa nossa segunda aula de Biologia B. Te desejo um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde ou uma boa madrugada, não sei em que hora você está vendo essa aula, mas espero que ela seja muito proveitosa para você, tá bom? Eu tô tentando fazer várias aulas de vários jeitos para ver qual que fica melhor para vocês e para mim, até porque eu nunca dei aula online assim antes, então tô vendo o que é melhor. Qualquer coisa vocês me mandam uma mensagem, deem um feedback lá, beleza? Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre taxonomia animal. Lembram da nossa aula passada que a gente falou sobre cladística? E eu comentei que agora a gente ia trazer um pouco da taxonomia animal. Esse eu acho que vocês já são um pouquinho mais familiarizados. A gente tem bem mais a taxonomia animal no nosso ensino fundamental e médio. Então vamos lá, gente, antes de tudo vamos fazer um exercício sobre a aula passada para a gente retomar. Vamos lá? Marque verdadeiro ou falso. Letra A. A filogenia considera relações de ancestralidade comum entre grupos. O que a filogenia estudava mesmo? Toda a história evolutiva do animal. Então, sim, A está verdadeira. Letra B. Árvores filogenéticas são diagramas que representam relações de ancestralidade e descendências. Árvores filogenéticas representam relações de ancestralidade e descendências. Lembram lá de como que se parece uma árvore filogenética? Então, sim, eu tenho dentro da diagramação da árvore filogenética os ancestrais e os descendentes. Letra B, verdadeira também. Letra C, a classe Reptilia é monofilética. Ele deu um gráfico antes aqui. Vamos passar lá para o gráfico para a gente ver. Deixa eu me colocar aqui do lado. Reptilia está aqui, ó. Reptilia é monofilético. Lembram o que é monofilético? Tentem relembrar o conceito antes de eu falar. Monofilético é quando eu pego um grupo natural, então eu pego o ancestral e todos os seus descendentes. Isso é um grupo monofilético. Reptilia é esses três carinhas aqui, ó. Qual que é o ancestral desses três carinhas? Vamos voltar lá, aqui, ó, onde está essa flechinha. Então eu tenho que pegar o ancestral e todos os seus descendentes. Quem são os descendentes desse carinha que está aqui? Todos esses aqui, Reptilia, mais aves. Então, Reptilia não é um grupo monofilético, porque ele não está pegando todos os ancestrais do descendente, senão teria que ter aves também na classificação, tudo bem? Então, letra C, falso. Letra D. Nas árvores filogenéticas, as bifurcações representam o surgimento de uma nova espécie ou grupo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sempre que eu tenho uma bifurcação aqui, ó, bifurcou, opa, subiu aqui para cima. Ambivívia, olha só, é uma nova espécie, é um novo grupo. Belezinha? Tranquilinho, um exercício de boinha pra gente relembrar. Vamos lá, agora que você já tá craque, já fez o exercício, já lembrou de sistemática. É muito importante que vocês façam essa jogada de conteúdos e exercícios. Que vocês façam os exercícios das aulas passadas, das mais iniciais, para que o conteúdo sempre fique fresco na memória de vocês. Para que não chegue lá no final do ano, nas provas, e você não lembre dos primeiros conteúdos que foram dados, certo? Então, vamos lá para a taxonomia. Digamos que você para essa aula agora e nomeie todos os seres vivos que você conhece. Eu acho que você faria uma lista bem grande, mesmo que você não seja um super amante da biologia. E isso é normal, porque a gente tem uma biodiversidade muito grande. A gente tem inúmeras espécies escritas e ainda tem um monte de espécies que a gente não conhece, que a gente ainda está estudando. Então, imagine que às vezes pode parecer que um biólogo é meio chato, que ele tem que ficar classificando tudo, dando nome para tudo, mas é porque o estudo é bem mais facilitado quando a gente começa a classificar as coisas. Essa classificação ela vem de muito tempo atrás, começou lá com um cara chamado Aristóteles. E Aristóteles ele separou os animais pela cor do sangue. Parece uma classificação meio básica pra gente hoje, mas pra época era muito massa, porque ninguém tinha feito uma classificação ainda. Então, por mais básica que parecesse classificar os animais pela cor do sangue, já deu um resultado maneiro. Depois de Aristóteles veio alguns outros, Teofrasto começou um trabalho dele, escrevendo alguns livros onde ele classificava plantas, Plínio também classificou algumas outras espécies, mas ninguém tinha chego ao que a gente tem hoje. Então, 1500 anos se passaram e chegou um cara chamado Carl von Linneu, para nós aqui no Brasil,
E ele publicou 2 obras extremamente importantes, onde ele propunha o sistema binomial e que fosse padronizado numa língua para todos os países, para que não tivesse confusão, em que eu estou aqui estudando no Brasil e tem um cara lá nos Estados Unidos estudando e a gente está falando da mesma espécie, mas não sabe. E com essa nova classificação do Linneu, toda aquela desordem, aquela bagunça de não ter a classificação dos animais começou a tomar forma. Então hoje a gente usa o sistema proposto pelo Linneu com algumas poucas modificações. Hoje os seres vivos eles são classificados em táxons. Os táxons são categorias taxonômicas que organizam os seres de acordo com suas características comuns. Então, eu sou igual ao amiguinho e ele me organiza num táxon. Dentre esses vários táxons, vale lembrar que o Linneu organizou de uma forma em que ele ia do mais geral para o mais específico. Então, começa lá no reino com uma galera e vem até o mais específico, que é a espécie. Tudo bem? Para a gente entender essa lógica, muitos exemplos que os livros dão é a gente pensar em pastas de computadores, por exemplo. Então, eu tenho uma pasta grande lá escrito em foco. Aí eu abro lá a pasta do Enfoco, o foco seria o geral, tudo tá lá dentro. Entro lá na pasta do Enfoco, eu tenho a Biologia B. Biologia B e digamos que eu dou aula de Biologia C também. Então eu tenho Biologia B e Biologia C, já especifiquei um pouco. Aí eu entro lá dentro da Biologia B, vai ter Zoologia. Aí eu entro lá na Zoologia, vai ter Porífera, Quinidários, Sistemática, Taxonomia, vai ter vários conteúdos que eu preciso dar para vocês, organizados de acordo com coisas em comum. Aí, conforme eu for clicando, clico lá em Porífera. Vai ter as esponjas, vai ter a pasta dos pepinos do mar. Então, eu vou cada vez mais especificando com base em critérios para chegar a um tipo de indivíduo, a uma espécie. Lembra que eu falei para vocês que a ciência ela é mutável? Então, o que a gente tem hoje é diferente do que a gente tinha alguns anos atrás. Assim como daqui 3 anos pode mudar a classificação de novo. Então, o que a gente tem hoje? A gente classifica os seres vivos hoje em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembrando que acima de reino, como não tinha na classificação de Linneu, a gente hoje usa o domínio, que seria um super reino, acima do domínio, acima do reino. Grandes reinos que a gente tem hoje, que também mudaram bastante, a gente tem os reinos dos protistas, os reinos fungi, animalia, que é o que a gente estuda aqui dentro da Biologia B, o reino das plantas e o reino monera. O reino monera é um termo obsoleto, a gente não usa mais ele porque ele se dividiu. Então, dentro do que era antigamente monera, a gente tem as árqueas e as bactérias. Tudo bem? Brenda, como que eu vou lembrar de todos esses nomes? Em algum momento da vida de vocês, eu acho que vocês já ouviram, se vocês não ouviram, é só vocês lembrarem do reficofage. Reficofage. Reino, filo, C, classe ou ordem, F, família, G, gênero e o último que é espécie. Então, pra gente lembrar, reficofage, faz um post-it, cola lá no espelho, para você sempre lembrar essa ordem de classificação taxonômica. Só pra gente entender que às vezes a gente entende toda essa classificação taxonômica, mas a gente não sabe como que aparece na prática. Entendam que vocês não precisam decorar como que cada ser é organizado, como que cada ser é classificado, mas é importante vocês saberem qual é a lógica e tentar entender como isso acontece. Vamos fazer um exemplo com nós, Homo sapiens, seres humanos. Vamos começar do geral para o mais específico. Qual é o nosso reino? Nós pertencemos ao reino das plantas, ao reino dos fungos, das bactérias. A gente pertence ao reino dos animais, ou seja, nosso reino animalia. Afunila um pouquinho. Qual que é o nosso filo? Nós pertencemos aos filos dos cordatas. A gente tem a vértebra. Classe, mamália. Mais um pouquinho, descendo. Ordem, primata. Qual que é a nossa família? Aqui já começa a ficar super específico. Qual que é a nossa família? Hominídea. Gênero, Homo. E espécie, Homo sapiens. Entenderam? Então a gente vai afunilando. Lá em cima a gente está junto do grupo de todos os animais.
Aí descer um pouquinho, ó, agora a gente tá só no grupo dos animais que tem a vértebra. Desce um pouquinho, vértebra e notocorda, desce um pouquinho. Ah, todos os primatas. E assim a gente vai afunilando até chegar nos Homo sapiens. É como aquele jogo antigo, não sei se vocês vão lembrar, mas o cara a cara, que tinha um tabuleiro e você tinha que ir adivinhando qual era o personagem que a outra pessoa escolheu. É a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Então imagine que a gente tem um tabuleiro com um monte de seres, aí eu falo pra você, eu tô pensando em um ser que é um animal. Então eu vou baixar todos os outros que são plantas, que são fungos, que são bactérias. Agora eu tô falando do ser que tem vértebra, do ser que tem uma notocorda. Então eu abaixo todos os outros que não tem. Agora eu tô falando de primatas. Então eu abaixo os outros. E assim eu vou abaixando todos os personagens até ter um único que é o específico que eu tô falando. Por exemplo, aqui no nosso caso, o Homo sapiens. Belezinha, é bem tranquilo e não sei se eu falei antes, mas quando a gente tem a reafirmação do epíteto, que é o segundo nome, por exemplo, Homo sapiens sapiens, eu não estou falando de uma espécie, eu estou falando de uma subespécie, eu estou especificando mais ainda. E quais são os critérios de classificação? Como que a gente faz para classificar esses seres? Então, a gente vai levar em conta características morfológicas, como que eles se parecem, características fisiológicas, o que acontece, como que as coisas se organizam dentro do corpo desse ser, características moleculares, comportamentais, ecológicos, geografia, porque é no sentido de onde esse animal vive, como ele vive, por que ele é assim, o nicho desse animal. Então, a gente avalia todas essas características para conseguir organizar um ser em uma determinada espécie. Não é simplesmente olhar para ele e falar, esse é parecido com esse, juntou. Não é bem assim, tem toda uma análise de característica desses seres. Eu acho importante a gente trabalhar aqui também, reforçar o conceito de espécie. Porque é um dos que mais cai no vestibular, sempre vai ter pelo menos uma espécie que vai aparecer lá na tua prova de biologia. E o que são espécies? É importante que você entenda isso. Como faz para ser classificado em uma espécie? Quando eu falo de espécie, eu estou falando de seres vivos semelhantes entre si, que são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Lembra que a gente conversou aula passada sobre essa questão de gerar descendentes férteis? Dentro da biologia, não interessa se você viveu bem, teve uma vida massa, se você não vai ter prole, porque não vai estar passando seu material genético, não vai estar passando sua história evolutiva. Então, aqui a gente precisa de seres que gerem descendentes férteis. Pausa para descendentes férteis. Isso é extremamente importante porque a gente tem espécies diferentes que cruzam e geram seres híbridos, que não são capazes de terem filhos. Por exemplo, a mula. A mula ela é um ser híbrido resultado do cruzamento de um asno com uma égua. Então, o asno com uma égua cruzou, são espécies diferentes, gerou a mula. Porém, a mula não é fértil. Então, aqui a gente está falando de descendentes férteis para ser classificado dentro de uma espécie. E aí você fala, mas Brenda, que chato que é ficar classificando as coisas. Por que a gente tem que ficar classificando as coisas? E aí eu volto a frisar para vocês que, primeiro, é da natureza humana classificar, a gente já conversou sobre isso, a gente precisa classificar as coisas. Segundo, a gente tem facilidade, uma melhor organização das coisas, tem menos confusão e tem uma facilidade de identificação. Então, eu falo Homo sapiens, você já sabe do que eu tô falando, entendeu? Um exemplo muito clássico é, por exemplo, a mandioca. Nome popular, né? Tem gente que conhece por mandioca, tem gente que conhece por macaxeira. Então, pode ser que eu tô aqui estudando a mandioca, o cara do meu lado tá estudando a macaxeira, e no fim a gente tá estudando a mesma coisa, entende? Então, a gente precisa classificar as coisas de um padrão certo, que todo mundo segue, para poder ter essa comunicação mais rápida. Eu falar cães familiares, você saber de que eu tô falando do cachorro, entendeu? Então, não menosprezem a classificação, ela é extremamente importante dentro da biologia. Vamos lá para as regras de nomenclatura de fato, como que a gente escreve, como que a gente deve entender do que a gente está falando. Então, primeiro o nome científico.
O nome científico ele é importante porque ele é aceito em todas as línguas, em todos os lugares do mundo. Então pode ser que aqui eu tô falando mandioca e lá nos Estados Unidos, ou até mesmo aqui perto, às vezes no Rio de Janeiro já é diferente. Então eu preciso do nome científico para que quando eu fale, por exemplo, citrus limon, você saiba que eu estou falando do limão. Ele sempre vai seguir uma característica binomial, então sempre vai ser 2 nomes. Primeiro, eu estarei falando do gênero, e segundo, a gente chama de epíteto específico, beleza? Primeiro vem o gênero, depois o epíteto específico. Lembra do Homo sapiens? Qual que era o gênero do Homo sapiens? Homo, entendeu? Ele é escrito no latim, porque o latim ela é uma língua morta. O latim ele não sofre mais modificações, por isso que a gente usa o latim. Justamente porque senão, como foi a reforma da língua portuguesa, vira toda aquela loucura para organizar tudo de novo, é um caos. Então, por isso que a gente usa o latim, por ela ser uma língua morta e não sofrer mais alterações. A nomenclatura sempre vai ser escrita, ela sempre tem que estar destacada. Então, ele sempre vai ser em itálico. Se você for escrever à mão, você não consegue escrever de ladinho, você grifa. Ele sempre tem que estar destacado. Então, se você viu lá uma coisinha itálica, tá falando de uma espécie, provavelmente, de um nome científico. Por exemplo, né, a gente já conversou, que é o Homo sapiens. É importante também que, dentro da nomenclatura, a regra da nomenclatura, o gênero, que é a primeira palavra, sempre vai estar em letra maiúscula. O epíteto específico sempre vai estar em letrinha minúscula. Então, primeira palavra em letra maiúscula, que é o gênero, segunda palavra minúscula, sempre grifado, ou em itálico, beleza? Então vamos lá, gente, para o nosso exercício clássico de fim de aula, para vocês verem e entenderem como isso cai dentro do vestibular. Essa questão aqui é uma questão bem tranquilinha. Vamos lá. Estima-se que até 100 milhões de diferentes espécies vivas dividem esse mundo com você. Toda essa diversidade é classificada em categorias taxonômicas e hierárquicas. Assinale a opção que corresponde às principais categorias taxonômicas em ordem decrescente de hierarquia. Tranquilo, né? Só lembrar do Revcofage. Porém, olha a pegadinha. Ordem decrescente. Então, ele quer do menos específico para o mais geral. Qual que é o menos específico dentro dos taxons? Espero que você tenha falado aí do outro lado. Espécie. Então, vamos ver qual questão começa com o espécie. Temos o B e o D. Depois de espécie, gênero, família, e ali que confunde classe e ordem. Qual que vem antes? Faz lá na cabeça. Revcofage. Qual que vem antes? Em tese seria C, mas lembra que a gente está fazendo em ordem contrária, a gente está fazendo em ordem decrescente. Então, antes vem o ordem. Então, é família, ordem, classe, filo, reino e o domínio. Então, a questão certa aqui é a D. Tranquilinha, né, pessoal? Muito de boinha. É uma questão clássica, a única coisa ali é a pegadinha do decrescente. Belezinha? Então é isso, gente. Chegamos ao fim da segunda aula. É uma aula mais tranquila mesmo, porque às vezes a taxonomia ela já tá mais comum pra gente. Às vezes a gente tem desde lá do ensino fundamental, então pra gente já é mais fácil do que a sistemática, que às vezes aparece do nada, cheio de classificações, cheio de representação gráfica e evolução, e daí você fica meio confuso. A taxonomia ela é mais tranquila mesmo. O que eu preciso que vocês frisem nos estudos individuais de vocês para ver se vocês entenderam? As ordens taxonômicas, então aquele Revcofage, deem uma olhadinha dentro dos reinos, quais são os grandes reinos que a gente tem hoje, quais eram os antigos, por que mudou, é importante que vocês tenham essa classificação dentro da cabeça de vocês. E a nomenclatura é muito importante também, que vocês entendam todas aquelas regrinhas e tentem decorar como que é feito, como que se escreve um nome científico, e por que é assim. Tanto que teve um exercício que eu passei pra vocês que era sobre isso, né? Que mostravam várias questões, várias espécies, e falava qual que estava escrito do jeito certo. Então isso é normal. Pegadinha, né? Pegadinha clássica, então eu preciso que vocês entendam isso. Qualquer coisa, me mandem mensagem. Eu vou passar alguns exercícios abertos pra vocês lá no Classroom, porque agora a gente vai realmente entrar dentro dos grupos animais. Então aqui a gente já vai começar com as poríferas. Então, eu preciso que vocês entendam essas classificações para a gente poder entrar dentro dos grupos animais.
Tudo bem. Gente, é isso. Fiquem bem. Espero que vocês tenham gostado. Me mandem um feedback depois. E vamos seguindo todos juntos. Logo estaremos juntos pessoalmente. Beijinhos!